Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem está falando é o professor Éder. Estou trazendo para vocês mais uma aula sobre funções orgânicas, dessa vez funções orgânicas nitrogenadas, né? A gente já postou uma aulinha sobre funções orgânicas oxigenadas com um método que facilita bastante a nossa vida na hora de identificar os grupos funcionais e hoje nós iremos fazer a mesma coisa com as funções nitrogenadas. E você fique aí porque nós iremos ver como é que a gente identifica na prática quando a gente vai fazer as nossas provas de vestibular, beleza? Esse assunto é um assunto super importante, tem aparecido bastante nas provas de vestibulares e principalmente do Enem, tudo bem? Vamos lá. Gente, hoje eu estou apresentando aqui para vocês uma forma bem simples de nós identificarmos os grupos funcionais nitrogenados de acordo com alguns pontos específicos que nós vamos analisar cada um individualmente. Bom, o primeiro ponto que nós iremos identificar agora é quanto ao tipo de ligação que o nitrogênio faz com o carbono, certo? Nós vamos analisar principalmente a região onde tem nitrogênio na cadeia, que é o que caracteriza o grupo funcional. Então eu já vou analisar aqui o primeiro exemplo. A região que possui nitrogênio é esta. E aí eu vou analisar qual é o tipo de ligação química que o nitrogênio faz com o carbono. Se você observar neste outro exemplo aqui, a gente tem aqui o nitrogênio fazendo uma ligação dupla com carbono e neste outro exemplo, o nitrogênio está fazendo ligação tripla com o carbono. Vamos analisar cada uma dessas situações individualmente. Primeiro aqui, tenho essas três situações onde o nitrogênio faz somente ligações simples com o átomo de carbono. Sempre que isso acontecer, a gente tem a função amina, que é uma função derivada da amônia, o NH3, pela substituição de átomos de hidrogênio por grupos orgânicos. Então você vê que um dos átomos de hidrogênio saiu aqui e entrou o H3C. Neste outro exemplo, um outro átomo de hidrogênio saiu e entrou mais um CH3. E nesta aqui, o último hidrogênio da amônia saiu e entrou outro grupo orgânico, certo? Então, sempre que o nitrogênio fizer somente ligações simples com os átomos de carbono, a gente tem a função amina. Agora, eu queria que vocês ficassem atentos, gente, para essa informação que aparece muito nas provas. Se o nitrogênio se ligar a apenas um átomo de carbono, a gente diz que essa amina é do tipo primária, beleza? Amina primária. Se o nitrogênio se liga a dois átomos de carbono, a amina é do tipo secundária. E se o nitrogênio se liga a três átomos de carbono, a gente afirma que a amina é terciária. Tranquilo? Então, a gente já tem essa situação. Se o nitrogênio se ligar a carbono somente com ligações simples, a função química é amina. Agora, se você observar, o nitrogênio está se ligando aqui, ao carbono por uma ligação dupla. Esta função química aqui é chamada de imina. Ela pode aparecer tanto em cadeias abertas como em cadeias fechadas, tá legal? E nesta outra situação aqui, pessoal, a gente tem o nitrogênio fazendo uma ligação tripla com o átomo de carbono, certo? Essa ligação tripla aqui entre o átomo de carbono indica o grupo funcional, que é o C-tripla-N, do grupo nitrila. O grupo nitrila, gente, é derivado do ácido cianídrico, né? Com a presença do íon cianeto. Então, ocorre a substituição do hidrogênio do ácido cianídrico por grupos carbônicos, tá certo? De cadeias carbônicas. Tranquilo? Agora nós vamos para esta outra situação aqui, quando o nitrogênio se liga a um grupo carbonila. Sempre que nós observarmos, o nitrogênio se ligando ao grupo carbonila, que nós vimos lá na aulinha de funções oxigenadas, que o grupo carbonila é esse C-O aqui, Sempre que a gente vê nitrogênio se ligando ao grupo carbonila, a gente tem a função química amida. Beleza? Tranquilo? Beleza, continuando. Então nós temos aqui o seguinte. O nitrogênio, gente, aqui, nesta situação, continua se ligando a um grupo carbonila. Percebemos? Então a gente tem a função amida. Só que agora, essa carbonila aqui, essa amida, a gente afirma que é uma amida do tipo monossubstituída. Por quê? Porque a gente tem um dos hidrogênios, né, sendo substituído por um grupo alquilo aqui, monossubstituída. Tá legal? Então aqui,
a gente tem a mesma situação. Nitrogênio se ligando a um grupo carbonila e os seus hidrogênios, ó, substituídos, ó, por grupos alquila, né? Então a gente já diz aqui que esta amida é uma amida dissubstituída. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então vamos aqui para o próximo ponto. Analisando aqui o próximo ponto, nós temos o seguinte. Veja só. Ponto número 2. Olha só aqui, gente. O ponto número 2, nós temos aqui a seguinte situação. Quando nós temos a presença do grupo nitro. Quem é o grupo nitro? É esse grupo aqui, ó, o NO2. A gente pode perceber a presença dele tanto em cadeia aberta como em cadeia fechada, tá certo? Se ligando a grupos aromáticos ou a grupos não aromáticos, tudo bem? Agora é o seguinte, quando a presença do grupo nitro é identificado na estrutura, a gente diz que nós temos a função química, ó, nitrocompostos, tá legal? Então é um nitrocomposto nessa situação aqui. Então, a presença desse grupo NO2, que nós chamamos de grupo nitro, caracteriza a função nitrogenada, classificada como nitrocompostos, tá legal? Agora vamos ver isso na prática. Na prática a gente se depara com uma situação como essa nas questões de vestibular e principalmente do Enem, né? Umas cadeias bem complexas. E aí, pessoal, nessas estruturas aqui, ó, nós temos tanto funções oxigenadas como funções nitrogenadas. E aí a gente vai identificar. Caso você tenha dúvida em identificação de grupos funcionais oxigenados, a gente deixou uma aulinha lá de funções oxigenadas aqui no nosso canal, que eu vou estar disponibilizando para vocês aí no final do vídeo, tá legal? Então vamos lá para a prática. Olha só, onde tem oxigênio, a gente identifica, ó, os grupos funcionais. Vejam só, onde tem oxigênio, eu estou identificando aqui grupos funcionais referentes ao oxigênio, e onde tiver nitrogênio, eu vou identificar grupos funcionais relativos às funções nitrogenadas. Aqui nós temos oxigênio, e aí nós vamos analisando aqui cada função química individualmente. Tá legal? Então, vamos verificar aqui a situação, gente, ó. Olha só. Aqui nós temos o nitrogênio se ligando através de ligação simples com um átomo de carbono que está bem aqui, ó. Certo? Se o nitrogênio está se ligando através de ligação simples, a função química é 1-amina. Se ele se liga só a um carbono, esta amina aqui é do tipo primária, tá legal? Olha só essa outra situação. Nitrogênio se ligando a este carbono através de uma ligação dupla. A gente já viu que essa função química aqui é a função imina, não é isso? Aqui nós temos o nitrogênio, ó, se ligando a carbono, ó, através de ligação simples. Então aqui, se é através de ligação simples, nós temos a função amina. Tá legal? Agora olha só aqui, gente, ó, nitrogênio se ligando a um grupo carbonila, né? Então não tem nem o que pensar, ó. Função amida. Beleza? Olha só outra aqui, ó. C-O, grupo carbonila se ligando a hidroxila. Caracteriza a função ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Beleza? Aqui, ó, oxigênio entre dois átomos de carbono que não são carbonos carbonílicos. Função química éter. Beleza? E aqui, pessoal, ó, nós temos hidroxila se ligando a carbono que faz somente ligações simples. Então, nestas três situações aqui, nós temos a função álcool. Sempre que a hidroxila se liga a carbonos que fazem só ligações simples, função álcool. Então, aqui é álcool, álcool e álcool, beleza? Próximo exemplo aqui é um grupo funcional aqui oxigenado. Outro grupo funcional aqui, ó, oxigenado. Os nitrogenados, como nós podemos perceber, e aqui também, ó. Como a gente já sabe, C-O e oxigênio, ó. C-O ligado ao oxigênio, né? Grupo carbonilo ligado ao oxigênio. Nós temos aqui a função, ó, éster. Beleza? Oxigênio entre grupo carbonila e um carbono comum. Lembrando que aqui nós temos um átomo de carbono, tá bom? Então vejam só, gente, ó. Nitrogênio se ligando a carbono através de ligação simples, função amina. Ok? Nessa outra situação, nitrogênio se ligando a um grupo carbonila. Não tem nem o que pensar. Função amida. E aqui o oxigênio, ó, entre dois átomos de carbono que não são carbonílicos. Então nós temos aqui a função éter. Beleza, pessoal? Gente, espero ter ajudado, tá certo? Qualquer dúvida, deixa o comentário aí
no nosso vídeo. Não esquece de compartilhar, de curtir, se inscrever no nosso canal, tá legal? Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.